Estamos aqui com a primeira parte da aula de Brasil colonial. Hoje nós vamos falar sobre a ocupação do território brasileiro, o sistema de capitanias hereditárias e o governo geral. Eu indico também que vocês assistam o documentário Colonização, Histórias do Brasil, episódio 2. São 2 de 10, que está no YouTube, produzido pela Ancine, tá? Esse documentário vai falar bastante sobre os conflitos entre indígenas e os portugueses, a questão da escravidão negra também, então ele ajuda bastante, tá? Primeiramente, de 1500 a 1532, os portugueses não ocuparam o Brasil, eles deixaram aqui alguns degredados, né, que eram condenados à morte, mas eles não ocuparam efetivamente o território. Por quê? Porque parecia ser mais lucrativo o comércio com as Índias, uma vez que não se encontrou metais preciosos na Bahia, né, que foi onde os portugueses aportaram, tá? Nesse período foi explorado somente o pau-brasil, tá? Não que ele deixe de ser explorado depois, mas de 1500 a 1032 houve apenas a exploração do pau-brasil, que é uma árvore, né, uma madeira encontrada na nossa Mata Atlântica. Então aí começa a devastação da Mata Atlântica, que vai continuar depois, com a cana-de-açúcar, com a criação de gado, né? Enfim. Olhando o mapa, nós vemos a faixa verde, que então nos mostra essa formação da Mata Atlântica, que era onde estava presente o pau-brasil. O pau-brasil não era exatamente explorado pelos portugueses. Os portugueses faziam uma troca, um escambo, escambo é troca, com os indígenas. Davam a eles facas, tesouros, machados, bijuterias em troca dessa madeira. Então, eram os indígenas que derrubavam a árvore, empilhavam as toras de madeira e levavam até os barracões presentes no litoral brasileiro, chamado de feitorias. Então, aí os indígenas, inicialmente, eles exploravam essa madeira, fazendo essa troca com os portugueses. Porém, os portugueses queriam cada vez mais madeira, e então começaram os conflitos aí entre indígenas e portugueses. Os indígenas não aceitavam toda essa exploração que os portugueses imprimiam a eles, né? E a importância do pau-brasil era principalmente a tintura de tecidos na Europa. Os tecidos coloridos eram muito caros na Europa, então daí o grande valor aí que o pau-brasil alcança. A partir de 1532, a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, que fundou a primeira vila brasileira, né, que foi São Vicente, ali pertinho de Santos, deu início à ocupação do território brasileiro efetivamente. Bem, com a expedição vieram as primeiras mudas de cana-de-açúcar e os primeiros padres jesuítas que vieram para catequizar os índios. O Brasil foi dividido em capitanias hereditárias. Nós já vamos ver o que são capitanias hereditárias. Essas capitanias, essas terras, foram doadas a nobres e burgueses de Portugal, que eram normalmente pessoas que tinham dívidas com o rei de Portugal, e o rei de Portugal dava essa terra em troca da dívida, né? E muitos deles não tiveram oportunidade de negociar, tiveram que vir ocupar essas capitanias, porque senão eles ficavam sem receber a sua dívida, né? Vários deles não vieram, tá? Mas eram todos da elite portuguesa, né? Nobres ou burgueses de Portugal. Os donatários, por sua vez, tinham apenas a posse útil da capitania, né? Ou seja, ocupou a terra dele, não ocupou, a terra volta para as mãos do rei de Portugal, tá? Eles tinham o direito de cobrar impostos, distribuir lotes de terras, que eram as sesmarias, eram lotes grandes, viu? Eram latifúndios essas sesmarias aí, né? Grandes propriedades também. E eles tinham como deveres pagar impostos, arcar com os custos da produção, cuidar da defesa da capitania. Quer dizer, eles tinham muito mais deveres do que direitos, né? E a maioria deles não tinha esse capital necessário para cuidar de tudo isso, né? Principalmente da defesa da capitania.
Então, aí nós vemos um mapa das capitanias hereditárias, né, abaixo. Então, olha, são faixas de terra em que foi dividido o território brasileiro, né, faixas grandes, muito grandes, correspondentes aí a um estado, às vezes mais de um estado, né, doado a apenas uma pessoa, né, o donatário, tá? Essas faixas de terra, várias delas levam aí o nome dos estados atuais, mas se você olhar o Brasil, ele vai até essa linha onde está escrito Tordesilhas. Então aí nós relacionamos, né, que em 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, e então Portugal só tinha isso do Brasil, né? Então o Brasil começa com uma colonização litorânea, próxima ao mar. Essa é a chamada América Portuguesa. Se você comparar com outro mapa, o do Brasil atual, os estados do Brasil, então aí nós vemos como que o Brasil cresceu, né? Houve uma ocupação do interior do Brasil, uma interiorização da colonização por vários outros motivos que serão abordados aí em outras aulas, né? Mas é importante que você se atente a essa característica. Era uma colonização litorânea. Bom, as capitanias hereditárias não deram muito certo, né? Houve aí um fracasso. Por quê? Em primeiro lugar, faltava um órgão centralizador, um órgão que coordenasse a defesa, a produção, os conflitos internos, né, que não eram poucos, cuidasse, né, da defesa aí da costa, da defesa contra os indígenas, né, porque os ataques indígenas eram frequentes essas capitanias. Uma era longe da outra, então dificultava bastante que uma ajudasse a outra na defesa. Os donatários, por sua vez, não tinham capitais necessários para arcar com todas essas despesas. Os que vieram para cá, e alguns não vieram, realmente não tinham aí dinheiro para arcar com tudo isso, né? Então, mais uma razão do fracasso. Bom, em 1548, o governo português criou o governo geral, que era um órgão centralizador. O governador-geral, instalado em Salvador, na Bahia, capital do Brasil naquele momento, ele tinha por função organizar a cobrança de impostos, a defesa da costa, a questão da justiça, e com a criação do governo geral, houve o estímulo à criação de vilas urbanas, que passam a ter aí uma casa de câmara, né, a Câmara Municipal, a Igreja Matriz, o Pelourinho, que era o tronco onde os escravos eram castigados. Então, houve aí esse estímulo à criação de vilas urbanas a partir da criação do governo geral, que representou essa centralização política no Brasil.